Povo abençoado, bem-vindo à nossa live Café com Presidente. Bom dia, bom dia. Bem-vinda, Fabiana Sarmento, nossa VIP. Deixa eu colocar a Fabiana aqui. Royalties, deixa eu ajeitar isso aqui. Top Royalties Brasil. Não é todo dia que a gente tem Top Royalties Brasil aqui, não, hein? Bom dia, Fabiana Sarmento. Bom dia! Seja bem-vinda à nossa live. Muito feliz de estar aqui. Eu procurando filtro. Vamos começar às 7 horas em ponto. Deixa eu colocar a música daqui. Bom dia, 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 meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Eu já estou aqui. Essa semana vai ser uma semana muito abençoada. Nós vamos ter 3 Top Royalties Brasil. Mas antes, vamos começar aqui com a nossa... Ai, meu copo está furado. Meu copo de Hype Drink. Tá vazando água para tudo enquanto é lado aqui na minha mesa. Meu Deus, acidente aqui ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Não sei o que aconteceu que não molhou minha mesa toda. Galerinha, deixa eu dizer para você, para a gente começar a nossa live já com o pé direito, mais uma semana sempre entregue para mim e para você. Hoje nós temos uma das maiores líderes da Herbalife do Brasil aqui na nossa live, então se prepare que a live hoje vai ser muito abençoada. Eu já estou com papel, inclusive 2 canetas, se der problema nenhuma, eu já estou preparado aqui com a outra. Mas eu queria falar um pouquinho para a gente começar aqui nesses primeiros minutinhos sobre eu e você, nós construirmos em 2025 a nossa melhor versão, tá? A gente pode se melhorar cada dia, nem que seja um pouquinho, galera. Você vai achar, Wellington, eu não consigo melhorar muito, não. Mas se você melhorar 1% por ano, já melhorou 1% por ano. Se for 1% por mês, opa, já é 12%. Se for 1% por semana, 52%. E se for 1% por dia? Já imaginou onde é que a gente pode chegar? Então, o meu convite para você é que esse ano seja um ano modelo, onde eu e você possamos criar a nossa melhor versão. Eu queria pegar um versículo bíblico que está na carta que o apóstolo Paulo ele escreveu para Gálatas. Gálatas 2:20. Diz o seguinte, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, perdi aqui. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que que esse texto diz para mim e para você? Deixa eu dizer uma coisinha para você que está chegando aqui nessa live agora. Já vai metendo o dedo no aviãozinho, porque hoje vai ser uma live muito abençoada. Eu e você, a única coisa que a gente não pode de jeito nenhum, mas como a carne é fraca, a gente faz isso, é que a gente às vezes se acomoda com a situação atual, né? As coisas acontecem, se acomoda no casamento, se acomoda nas finanças, se acomoda nos relacionamentos, na educação com o filho, se acomoda profissionalmente em termos de crescimento, na vida financeira. E a única coisa que a gente não pode é ficar na zona de conforto. Deixa eu dizer para vocês, Wellington, você é feliz? Sim, mas eu sou totalmente insatisfeito. É sério. Eu preciso melhorar mais meu casamento. Hoje é aniversário da minha esposa, hein? Falar nisso, eu vou falar o nome dela umas 10 vezes de hoje. Hoje é aniversário da Tatiane, do Davi Menezes e do meu patrocinador Domingos Machado.
mas Tatiane já aproveitar para dizer eu te amo. Então, a gente não pode acostumar. É necessário que eu e você, o tempo todo, buscamos melhorar, ter uma nova versão de nós mesmos, né? Ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um professor melhor, um patrocinador melhor, né? A gente não pode, no dia a dia, ficar repetindo os mesmos hábitos, às vezes a mesma rotina. Você sabia que rotina é importante para o nosso negócio, mas às vezes rotinas ruins que estão levando a gente para o fracasso, levando a gente para o buraco, isso envelhece a gente, isso não promove mudanças. Se eu e você queremos ser uma pessoa melhor, evoluir no ano 2024, 2025, criar um modelo, a gente precisa ir aperfeiçoando a cada dia que passa. Deixa eu dizer para você, se você deseja e quer viver o novo de Cristo, né? Uma vida nova agora em 2025, a gente tem que agir de maneira diferente, a gente tem que buscar o tempo todo o crescimento, a gente tem que buscar a transformação. Independente do que você está vivendo agora, independente do que você está vivendo, da sua situação agora, eu digo para você que a gente pode melhorar sempre. Agora, essa busca que eu falo de melhoria, de transformação, ela tem que fazer com que eu e você sejamos parecidos mais para Cristo, sabia? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o mínimo que nós temos que ser é um Deusinho aqui na Terra. E como Deusinho aqui na Terra, a gente tem que assemelhar, chegar mais próximo das atitudes, da justiça de Cristo, da integridade, das ações de Cristo, do caráter dele, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ah, ué, como que eu aprendo isso? Vai aí conversando com Deus, vai batendo um papo com ele, vai lendo a Bíblia, vai estudando, pega um louvor e vê o que essa mensagem do louvor está dizendo. Essa música que a Fabiana escolheu hoje é maravilhosa, galera. Tem bênçãos sem fins para mim e para você. Você não tem ideia do que tem de bênçãos para mim e para você, e a gente precisa tomar posse disso. Quando a gente toma posse disso, a gente tenta viver o mais parecido com Cristo, isso vai impactar o seu relacionamento, vai se tornar um pai melhor, um filho melhor, um servo melhor, um cristão melhor, um patrocinador melhor. Você vai se tornar uma pessoa só de um ouvinte melhor, mas para a gente precisa buscar essa melhoria, essa nova versão todos os dias. Você sabia que se você quer ser bem-sucedido em 2025, você não pode ter uma fé, aquela fé superficial, não, aquela fé rasinha, não. Tem que ser uma fé profunda, buscar profundidade espiritual, tentar entender. Galera, entender a Bíblia não eu leio a Bíblia todo dia. Eu já li essa Bíblia não sei quantas vezes, mais de 10 vezes eu li a Bíblia toda. Mas quando eu chego em Atos, em Apocalipse, eu fico louco, eu não entendo, eu tento ler direito. Senhor, me dê sabedoria aqui para me entender isso aqui. Fala comigo, Senhor, que eu não consigo entender. Como é que eu posso viver isso aqui? Mas a gente precisa buscar essa profundidade espiritual aí, permitindo que o Espírito Santo, ele te guie, ele te leve para onde você tem que ir, não para onde você quer ir. E essa trajetória não é fácil, não. Mas essa trajetória de mudanças, de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Cristo, a gente vê em grandes personagens bíblicos, né? Essa mudança na vida deles. Davi mudou totalmente, né? Paulo mudou totalmente, Pedro mudou totalmente, né? Pedro era agressivo e depois o cara virou levando a igreja para tudo enquanto lugar. Paulo era um cara que matava os cristãos. E aí depois ele foi o maior defensor, é o apóstolo que mais aparece na Bíblia. Então, cada um deles passou por uma transformação. E eu e você não será diferente. A gente precisa passar por essa transformação. Quando a gente entende que tem um Deus vivo, que ele tem um chamado para mim e para você. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, para a gente ir finalizando esse momento, qual que é o seu chamado? Você sabia que o extraordinário, aquela vida abundante, o melhor de Deus acontece quando a gente conecta com ele, né? Logo de manhã, pedindo sabedoria, entregando o dia para ele? Você não tem ideia. Você vai viver sonhos que você nunca imaginou. Bênçãos sem fins vão cair na sua vida. Então, a partir de hoje, eu quero fazer um pedido para você. Comece a tomar decisões intencionais, intencionais para crescer. Não tome decisões só por tomar da boca para fora, não. Decisões que vai fazer com que você cresça, que seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrocinador melhor. Busque todo dia a sua melhor versão. Eu quero terminar com uma frase do pastor Júnior, e ele disse o seguinte, que eu e você, nós precisamos sustentar os princípios de Deus. Na hora que a gente sustenta os princípios de Deus, eles vão nos sustentar. Te garanto isso. Uma semana abençoada para você, uma semana muito próspera. Que Deus possa te abençoar grandemente. Beleza? Vamos lá!
Hoje é a nossa live de número 1272. Eu já estou aqui com papel e caneta na mão. A maioria das lives ficam no YouTube. Eu esqueci de subir 2 lives. Não subi a do Magno na semana passada, eu acho. Estou até na dúvida se eu subi ou não. E eu acho que eu não subi também uma outra, não. Eu fiquei 2 dias sem subir, parece aí. Mas eu vou subir essas lives. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. Mas antes, vamos falar a frase do dia. A gente sempre começa com a frase do dia, né? E a frase do dia, ela tem tudo a ver com o que eu falei agora, tá? De se tornar uma melhor versão. A frase do dia diz para mim e para você o seguinte: crescer é um processo diário. Eu queria que você entendesse isso. Crescer é um processo diário. Eu falei de você melhorar 1% ao ano, ao mês, à semana, 1% ao dia. E pode melhorar até 1% a hora, né? Então, crescer é um processo diário. Você, né? Você não vive uma borboleta de um dia para a noite. Um prédio não fica pronto de um dia para outro. É uma evolução. Hoje nós temos aqui na nossa live ela, membro Fabiana Sarmento, membro da equipe de expansão global, uma das próximas milionárias da Herbalife. Galera, a última vez que ela esteve aqui na live foi dia 5 de fevereiro de 2024, um ano atrás. É a 6ª vez que a Fabiana vem aqui na nossa live. E por que Fabiana já veio 6 vezes aqui na live? Não à toa, né? Pelo rostinho bonito dela, mas é sim pelos resultados. Só para você ter ideia como que vai ser o conteúdo da nossa live hoje, a Fabiana, ontem ela já me mandou um print do extrato dela da Herbalife, né? Do volume dela. Ontem ela já estava com 5.551,65 pontos. Se isso aí te interessa aprender a como uma hora dessa, dia 24 do mês, ela já está com 5.551 pontos. Se prepare, porque hoje vai ser o dia de a gente aprender tudo. Fabiana, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não pensou 2 vezes quando eu mandei a mensagem para ela, ela só respondeu, bora! Quando manda bora, eu já fico animada. E já fala pra gente aí, para as pessoas só se identificarem com você, quando a Herbalife apareceu na sua vida, quais eram as suas maiores insatisfações? Bom dia, bom dia. Gente, Bom dia, bom dia. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Wellington, pela confiança. Eu sei que passa pessoas aqui muito boas no que faz e eu estou em busca de aprender a cada dia Amém. mais. E vou me apresentar para vocês. É a 6ª live, mas com certeza tem pessoas novas. Eu sou muito grata por estar aqui. Eu faço parte da Herbalife e agora esse ano eu completo 18 anos. Comecei a menina. A insatisfação, ela era interna, porque eu estava começando a vida profissional. Eu tinha 22 anos, eu estava na carreira como professora, estudante, e de repente me aparece a Herbalife e eu me identifiquei com tudo que eu vi lá dentro daquela sala, dentro de um evento da Herbalife. Eu apaixonei pela marca, pelos produtos, pelas pessoas, e por cá eu fiquei. Então, eu estou construindo a minha história aqui. E a insatisfação maior é que dentro de mim tinha aquele desejo de empreender. Eu não sabia como. E quando a Herbalife veio, ela veio revigorar isso todos os dias nesse processo de aprendizagem. Então, eu todos os dias, como você falou, a gente está nessa mudança genuína, nesse movimento. E é aqui que a gente vai se transformando. Fabiana, obrigado, né, por ter aceitado o convite. Deixa eu dizer para vocês, galera, a Fabiana ela é top sempre, altamente produtiva. Então já mete o dedo no aviãozinho aí, 7h12, para a gente bater logo 150 pessoas antes das 7h30, porque vai ter conteúdo demais. Fabiana, eu vejo, né, as viagens suas, lugares maravilhosos aí, e a vida... eu gosto muito de quando eu trago gente para a Herbalife, porque muita gente fala assim, eu só vou entrar na Herbalife porque eu estava quebrado financeiramente, eu tinha problema financeiro. E não é todo mundo que entra assim, tá? Eu vejo que a história da Fabiana não vem dessa insatisfação financeira. Mas a pergunta é, o que uma conquista que a Herbalife trouxe para você, que no mercado tradicional, você como professora, casada já, você não tinha condições de ter, você acredita que, não, isso aqui eu não ia conseguir fazer se eu tivesse continuado fazendo
o que eu fazia. O que a Herbalife trouxe de conquista para você, uma conquista diferente? Mais perspectiva de futuro. Me trabalhou muito a minha mentalidade, porque a minha mentalidade ela estava na área da educação e eu acho que ia permanecer ali como professora em sala de aula, não que seja ruim, mas essa vontade de empreender, de crescer, de viajar. Então, eu acessei muita coisa dentro da Herbalife que talvez fora da Herbalife eu não acessaria. É quando você fala, não vim da insatisfação financeira, não tinha. Eu estava começando a vida, eu tinha vontade de ganhar mais. Então, aqui eu consegui me melhorando e me capacitando e aumentando o ritmo de ganho também. Então, assim, quando eu comparava, às vezes, um colega da mesma área, da mesma idade, eu percebia que dentro da Herbalife tinha um pouco mais de perspectiva, tinha um pouco mais de reflexo financeiro conforme eu ia me melhorando e aprendendo. Então, realmente é isso, é mente. Fabiana, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu nunca fiz para ninguém na live, mas apareceu aqui agora e também se você não tiver resposta não precisa responder não. Eu vejo na sua trajetória a sua evolução financeira em termos do negócio. Se você pudesse, sem fazer muitas contas, que acúmulo de patrimônio que você, com o seu trabalho na Herbalife, conseguiu aqui? Tem ideia aí mais ou menos de valores? Olha, eu costumo falar que aqui na Herbalife a gente aprende a se organizar financeiramente, né? Eu gosto de estar bem, de estar bonita, de estar arrumada, mas eu não gasto o meu dinheiro muito à toa. Eu aprendi muito administração financeira aqui. Então, assim, são 18 anos. Então, hoje eu estou na fase que, mesmo como Get, ganhando o que eu ganho, eu já consegui organizar muito a minha vida. Então, são 18 anos de história. Eu nunca fiquei um mês sem pontuar na Herbalife, ser ativa na Herbalife. Já tem uns 8 anos que minha pontuação de volume é acima de 5 mil pontos de volume. Quem pontua 5 mil pontos de volume já dá para entender que a gente tem ganhos com as vendas, tem ganho diferença no atacado e fora os royalties. Já fala pra gente então, já que tá me dando pergunta aqui, qual é a média de ganhos de Fabiana? 25, 28. Uma ex-professora fazendo negócio na Herbalife com ganhos acima, galera, de 15, 20 mil reais é muito dinheiro. Então, foca aqui agora e presta atenção. Fabiana, você não me respondeu. Você tem ideia de quanto foi o acúmulo de patrimônio depois que você está no negócio da Herbalife? Seu? Eu acho que uns 2.000, um 2,5 mais ou menos. Se eu for levar em consideração o que também já valorizou, Sim. né? Uns Galerinha, 2,5. 2 Meu, milhões e pessoal. meio fora a vida extraordinária. Eu vejo ela com viagens internacionais, lugares maravilhosos, qualifica para tudo. E o legal é que ela leva, o marido vai junto e tem filho na história. E aproveita, Fabiana, já que a gente está falando desse assunto, antes de a gente entrar propriamente dentro do negócio Herbalife, eu imagino que é muito fácil a gente ver a sua vida maravilhosa de Instagram, né? Mas teve desafios nessa trajetória. Se você pudesse escolher o seu maior desafio aqui dentro, qual foi? Eu falo que aqui a gente tem constância, tem trabalho todos os dias. Não, eu não brinco de trabalhar, eu levo meu negócio profissional, eu respeito a marca na qual eu escolhi para trabalhar, que é Herbalife. Ai de quem falar dessa marca, porque é com essa marca que eu consigo mudar vidas, é com essa marca que eu consigo mudar a minha vida. Então, assim, eu respeito e trabalho duro, trabalho muito, eu não trabalho pouco. Eu acordo, eu respiro o meu trabalho, mas eu também vivo. Uma coisa que você falou que é inteligente a gente repensar, porque quando você chega no patamar desse negócio, você vai ter um momento de colheita, sim. Mas aí você consegue introduzir sua família, você consegue introduzir seu esposo. O meu negócio, eu falo que eu faço carreira solo. Meu esposo tem um negócio dele, eu tenho o meu. Mas, assim, é um negócio que a gente respeita. Porque foi na Herbalife que minha história mudou. Foi na Herbalife que as pessoas respeitaram. Mas sempre foi assim? Não. No início, eu sofri muito, porque lidar com pessoas, trazer uma marca tão novinha para a cidade. A minha cidade tem média de 80 mil habitantes hoje. E assim, eu chego de repente com uma marca, assusta muita gente, porque a marca dá resultado, as pessoas passam por um processo de emagrecimento, o povo se assusta, o que é que ela está vendendo, tem os nãos, tem
os desafios diários. Isso foi o mais difícil para mim, lidar com a receptividade do mercado. Isso foi delicado demais. Emocionalmente, eu tive que me melhorar muito, me trabalhar muito. Outra coisa importante, lidar com pessoas. Nem todo mundo ela está pronta para fazer um negócio. Às vezes a gente olha para a pessoa, a gente percebe que a pessoa tem perfil, mas ela não recebeu essa mensagem. Ela acha que ela não tem perfil, ela não acredita nela, e você se doa muito para uma determinada pessoa, e de repente, no meio daquela trajetória, você decepciona. Você fala, poxa vida, parei meu tempo, eu fui ensinar, eu fui ajudar, e a pessoa ela não respondeu com o resultado que eu queria. Então, às vezes, a gente passa por essas frustrações, mas nada aqui me parou no meio do caminho. Então, a gente sempre está se melhorando. Eu acho que uma boa dica, né, Fabiana, é não criar muita expectativa em relação ao outro, né? A gente tem que falar assim, ó, eu sou responsável pelo meu sucesso e eu vou fazer. Se uma pessoa não é o cliente que interessou, procura outro, que vem o próximo, que vem o próximo e que vem o próximo. Isso vale para todas as áreas do nosso negócio. Fabiana, vamos lá. Eu vejo hoje o seu espaço lindo e maravilhoso, mas eu imagino que ele não começou bonito desse jeito. Como que foi o seu comecinho? É uma pergunta. E aí eu já encaixo outra pergunta junto. Que dicas que você pode me dar? 2 ou 3 dicas para ter um espaço de vida saudável de sucesso. Então, vamos lá. Quando iniciou o Espaço Vida Saudável aqui na minha região, foi 2010, 2011. Só que dentro do meu coração, eu não aceitei o espaço. Eu não queria o espaço daquele modelo antigo. Então, não quis mesmo o espaço, resisti ao espaço. E aí, eu comecei a trabalhar com as vendas, com atendimento casa a casa. O dia que eu fui decidir ter um espaço Vida Saudável, eu prometi para mim mesma que eu ia levar o espaço como uma empresa, com muita responsabilidade, com muita determinação, e que eu ia dar uma cor diferente para o espaço. Não queria, eu queria uma coisa mais organizada. E quando eu abri meu espaço, foi em 2012. Eu tinha dois filhos pequenininhos, e aí eu precisava ter um tempo também para ficar no lugar fixo, em vez de ficar só indo nas casas, e eu resolvi ter meu espaço Vida Saudável. Então eu peguei alguns. Eu não tinha muito dinheiro para investir, mas eu peguei alguns móveis da minha casa, eu coloquei no espaço, e aí eu formatei aquele ambiente agradável e desci para convidar meu primeiro cliente. E fui para a rua, desci, fui levar as pessoas e tal. Naquele primeiro dia, sozinha no espaço, eu fiz 14 acessos. Falei, esse negócio é bom, esse negócio é bom. E aí eu fiquei por uns 4 anos nesse espaço, que era uma sobreloja, aqui na cidade. E aí a gente tem que aprender também a adaptar a nossa vida, o nosso negócio. No meio do caminho, eu tive a necessidade de ser mais presente com os meus filhos. Aí eu pensei na possibilidade de ter um espaço próximo à minha casa. Então, eu tinha 2 filhos pequenininhos, eu tinha que dar assistência, eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser profissional. Ufa, o que fazer agora? Aluguei uma casa no centro da cidade, uma casa grande, dividi ela, morei no fundo e tive um espaço na frente. A metodologia do espaço caseiro. E eu gosto muito dessa ideia, desde quando a pessoa está preparada para não misturar as coisas, que leva a sério. Então, assim, ninguém tinha acesso à minha casa e minha casa não tinha acesso ao espaço. Porém, era num ambiente que dava para mim ser profissional, ser mãe, e dar conta da vida. E naquele espaço, eu conquistei os meus melhores clientes. Naquele espaço, eu criei consistência. Naquele espaço, eu trabalhava várias ferramentas lá dentro. E naquela época, nesse exato momento, a gente passou uma situação financeira muito difícil. A gente teve uma perda de um negócio, devido à seca que teve aqui na região. E aí a gente teve que fechar esse negócio e eu continuei no trabalho. Dentro desse espaço, eu consegui sustentar minha casa por 3 anos. E por 3 anos eu cuidando das crianças, levando para a escola, sustentando a casa e construindo minha casa.
porque eu tinha perdido tudo, eu tinha perdido até minha própria casa na época. Então eu fui recomeçar. Quando se trata de Herbalife, por que que eu tenho esse respeito muito grande pela companhia e pelo produto e pela nossa força de vontade de desempenhar um trabalho com responsabilidade? Porque foi lá dentro daquele laboratório de um espaço Vida Saudável, eu consegui mudar a minha vida. Eu consegui trazer o sustento da família, 2 filhos na escola particular, não reduzir o tanto padrão e consegui suplementar a minha família. Então, eu ganhei respeito do meu esposo, eu ganhei respeito das pessoas que estavam ao meu redor. Falar, poxa, aquela menina ali trabalhadeira, ela é dedicada. Então, esse negócio funciona. E aí, por nesse período, veio a pandemia, mas eu não fechei o espaço um dia. Eu trabalhei a pandemia toda, terminando a minha obra e trabalhando e trabalhando. Então, assim, eu sempre fui muito focada. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Não deixar nada me distrair. Quando eu vejo que tem algo me distraindo, eu vou perguntar assim, poxa, isso aqui vai me levar no próximo passo que eu preciso tomar? Não. Então, eu vou tirando as distrações. Às vezes costumam falar que eu sou até chata, às vezes antissocial, muitas das vezes, mas não é. Porque eu não posso deixar qualquer coisa distrair o meu trabalho e as minhas responsabilidades. Então, naquele momento do espaço, eu consegui dar uma mudada na minha história. E muita gente não entende, fala assim, poxa vida, como que ela conseguiu? Então, quem me conhece de perto sabe, eu pulava a janela de uma casa para outra para dar conta. Era muito engraçado. E aí foi ali que eu consegui trabalhar e ter construir passo a passo a casa que eu vivo hoje. E graças a Deus eu sou muito grata, uma mega de uma casa, por onde que ela foi construída, eu falo assim que num trabalho de esforço, de dedicação. Então eu sou muito apaixonada pelo espaço Vida Saudável. Mas sempre eu incrementei o espaço. Eu coloquei o espaço, por exemplo, ao invés de eu comprar alguma coisa que era desnecessário, eu olhava para dentro do espaço e falava, o que eu posso melhorar aqui? O que eu posso melhorar aqui dentro? E levar, assim, mais a aprender a empreender mesmo. Levar mais a sério. Levar o resultado do cliente a sério. Levar o acompanhamento do cliente a sério. Ter esse cuidado. E voltando na dica que eu posso dar para a pessoa que vai ter um espaço ou quem já tem um espaço, olha para o seu espaço com muito amor. Tenha zelo por ele. Deixa aquele ambiente confortável. Não precisa ser rico, porque o meu começou muito simplesinho. Mas com mais higiene, com mais delicadeza. Eu costumo falar, a gente precisa dar cor ao nosso espaço. E não adianta também um espaço muito bonito se lá dentro não tem cliente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Ajusta, se melhora, se posiciona e cuida e atrai daquelas pessoas que estão lá fora precisando de um carinho, de uma dedicação, de uma assistência. Porque as pessoas que estão lá fora, ela não entende essa energia do espaço. Eu aproveito até esse momento para a gente pensar nisso. Quantas pessoas que entram num restaurante chique e ele só come lá, às vezes, sozinho, e ele não está sendo. Ele não tem aquela alegria do espaço. Verdade. Qual o ponto positivo que eu faço no espaço? Eu trago uma pessoa, eu vejo a demanda dela, eu entendo ela, eu quero conhecer o meu cliente. Eu tenho necessidade de conhecer o meu cliente. Quem é ele? O que ele faz? Como que ele está? Como estão as emoções dele? Por quê? Ele, dentro do meu espaço, ele não é um cifrão. Ele é uma pessoa que eu quero que ele mude a vida, que ele tenha orgulho de falar assim, poxa, eu fui lá no espaço de Fabiana, eu me senti bem. E aqui no meu espaço, eu sempre tive a filosofia de fazer os clientes se comunicarem, fazer novas amizades, se conectar, sentir pertencente, porque o pertencimento ele é muito importante. É tão bom quando você chega no lugar e que alguém te chama pelo nome e Sim. fala assim, o Wellington, que bom que você chegou, bem-vindo, sinta-se em casa, como que eu posso te servir? Como que você está hoje? Wellington, e seu final de semana? Tá tudo bem com seu filho? E aí, como que tá? E conectar com o cliente. Eu não preciso só servir um copo. Junto desse maravilhoso produto, tem também um maravilhoso atendimento.
Tem que ter essa conexão. A pessoa tem que respeitar o lugar onde ele está pela maneira que ele é tratado. Show. Então, Pode falar, continua. Então, hoje no meu espaço, assim, foi uma evolução. E eu gostei quando você fala que a gente tem que buscar esse movimento, essa sabedoria, essa transformação diária. É isso que eu peço a Deus sempre. Deus, me capacita para que eu possa servir, para que eu também possa ser servida, porque às vezes a gente aprende só dar, a gente nem aprende a receber. Estou na fase de maturidade. Entrei na Herbalife com 22 e 40 agora, vocês têm noção? Muito bem. Então, é na fase, assim, de buscar essa sabedoria, de entender até onde você vai dar o sim, onde você também tem que dar o não, e buscar essa conexão. E a palavra-chave que eu queria deixar para mim, para vocês, a gente buscar esse trabalho genuíno, esse trabalho de amor mesmo. Ó, eu tô fazendo Herbalife, não é que eu preciso pagar a conta no final do mês. Eu estou fazendo Herbalife porque eu me conectei nessa empresa, eu estou gostando de estar nessa empresa, eu sinto que eu posso evoluir dentro dessa empresa. Essa empresa, eu vou ficar mais completa com essa oportunidade. Eu vou participar dos treinamentos, eu vou me lapidar, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou me inspirar. Quantas vezes eu me inspirei dentro de um treinamento, dentro de uma extravaganza, eu me inspirei vendo as pessoas lá no palco, bonitas. Nossa, quando eu lembro daquelas mulheres, a Martinha de terninho rosa, as mulheres todas elegantes, as mulheres se mostrando como que a vida dela era, como a vida dela se transformou. É isso que eu quis para mim desde o início. É nesse momento a Herbalife me ganhou. E eu ganhei a Herbalife. Quando eu me permiti identificar o que era bom em mim que precisava ser melhorado. Muito. O que é ruim em mim que eu tenho que trabalhar todos os dias. Porque a gente tem muita coisa ruim também, né? Que a gente tem que ir limpando. E a gente só consegue fazer essa limpeza genuína quando a gente está de frente de pessoas que se melhorou, está dentro dos treinamentos, está em conexão. Então, eu estou nessa fase. Então, hoje eu estou com maturidade. Eu já estou de maior na Herbalife, fazendo 18 anos. anos, parabéns. Galerinha, 7h30, 135 pessoas na live. Vão criar um mutirão das 150 nos próximos 2 minutos, vão? Todo mundo manda aviãozinho aí para 10 pessoas para a gente fazer essa live, uma live diferenciada. Hoje nós temos membro da equipe de expansão global, uma das próximas milionárias da Herbalife, Fabiana Sarmento. Há mais de 5 anos que ela faz mais de 5.000 pontos todos os meses. Esse mês agora já está com 5.500 pontos. Então, mete o dedo no aviãozinho aí que vai ter muito conteúdo legal aqui. Fabiana, vamos falar um pouquinho sobre bebidas funcionais. Como é que no dia a dia você tem feito o trabalho com as bebidas funcionais e que dica que você pode nos dar? Eu tento interagir com os meus clientes falando da importância das bebidas funcionais. Todo mundo que toma, a gente sabe disso, todo mundo que toma os produtos, que toma as bebidas funcionais, ele vai desinchando, desinflamando, ele vai melhorando, reduzindo as medidas. No dia a dia, a gente sabe que as pessoas não tomam, não hidratam muito, né? Não tem essa maneira de ficar hidratando. A gente sabe que, infelizmente, lá no mercado tradicional não tem a potência do produto que a gente tem. E como a Herbalife é muito sábio, tem os melhores, então criaram as bebidas funcionais, que é essa junção, esse mix de alimento, de nutrientes que faz a gente ficar bem, que dá energia, que dá disposição. Então é dessa maneira que eu quero que meu cliente sinta. Então as bebidas funcionais, ela vem muito agregar no espaço Vida Saudável, junto com as receitas, a gente dá essa liberdade para a pessoa que às vezes ele fala, não quero consumir o shake até na provar, né? Porque quando prova apaixona. Então, até ele vir provar a nutrição completa, ele veio pela bebida, ele veio pela uma energia. E a maneira que a gente vai consolidando isso na mente das pessoas de maneira natural, simples e eficaz, mostrando realmente o que temos de composição nos nossos produtos. Então, eu como nutricionista também, eu sempre olho para o cliente e falo assim, gente, as pessoas tá toda intoxicada. Nem tudo que entrou ali foi embora. A alimentação, ela incha, ela tem muito sódio, muitas gorduras. E na hora que a gente toma as nossas bebidas funcionais,
A gente vai no banheiro com fluidez, a gente limpa o organismo, a gente se sente mais vivo. Já pensou, gente, só fazendo um parâmetro aqui. Já pensou quando a pessoa não vai ao banheiro, como que ela fica enfesada? As mulheres ficam nervosas, vem tantos problemas de saúde. Gente, olha só, é só um spoiler. Quando a pessoa ela não vai no banheiro, ela fica mais emburrada, nervosa. É porque no neurotransmissor, cérebro e intestino, tem um comando. Se ele está travado, a pessoa não vai raciocinar bem. Mulheres ficam com retenção de líquido, mulheres têm corrimento, mulheres têm inflamação, têm queda de cabelo, e fora o mal-estar. Então, a gente precisa cuidar dessa microbiota intestinal. A gente tem as melhores fibras, a gente tem os melhores shots, a gente tem as melhores bebidas para limpar esse organismo. E, naturalmente, a Herbalife não é boba, ela joga para ganhar. Quando ela traz as vitaminas dentro das bebidas, quando ela traz a biotina, a taurina e corresponde ao cérebro, intestino, gente, é fantástico. Então, a Verdade. gente tem muitos produtos potentes, saudáveis, naturais, que vai entrar e vai trazer um resultado. Por que que a gente não leva isso para as pessoas? Por que que a gente não fala para as pessoas? Então, o que que acontece? A gente precisa falar mais, usar mais, buscar melhorar o resultado. Não adianta eu falar de shake e comer bolo. Não adianta eu falar de chá da Herbalife e lá na minha casa eu tomar refrigerante. Gente, tem 20 anos que eu não tomo refrigerante. Eu olho pro refrigerante, ele olha para mim, a gente não se conecta. 20 anos. Então, assim, imagino quanto eu já ganhei de saúde por não colocar aquele líquido venoso dentro de mim. E isso é o que eu gostaria de deixar. Não combina com nós, consultores da Herbalife, beber refrigerante. Não combina. Fabiana, e o zero? O zero tem a química do mesmo jeito. A gente está falando de caloria, a gente está falando de química. Então, o que, que acontece? Você tem uma potência na sua mão. Se você usa, se você fala, se você mostra, as pessoas vão querer. Então, é muito fácil trabalhar com as bebidas funcionais. E tudo está aqui, ó. Verdade. Galerinha, depois dessa aula da Fabiana aqui de fibras, eu acho que hoje é uma boa meta para a gente sair daqui e todo mundo fazer no mínimo um novo cliente de fibra. Coloca aí os Fiber Concentrate, Fiber Powder, sei lá, começa a promover aí. Na verdade, diz que mais de 60% das mulheres têm intestino preso. Então, o que a gente precisa é oferecer, nós temos a solução aqui. Sabe como que eu vendo Herbalife? Eu não sei vocês, mas eu chego com a pessoa, não importa qual produto, seja o herbal ou se seja o shake, eu só falo assim com a pessoa, você vai usar, se você não tiver resultado, eu te devolvo o dinheiro. Galera, eu falo para 100% das pessoas e eu não conheço nenhuma pessoa do mundo que usar Herbalife do jeito que está no rótulo, do jeito que eu oriento e com o meu acompanhamento, que ele não vai ter resultado. Não tem ninguém. Então, ou seja, tenha coragem de falar. Um cara que vende carro, ele não fala isso pro cliente dele lá. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Mas a gente pode falar aqui. Você precisa ter esse brilho nos olhos, essa confiança e poder falar isso para todo mundo. Fabiana, fala. O Magno está falando aqui que é uma questão de posicionamento. É uma palavra muito forte e que nós temos que pegar essa palavra e realmente posicionar. Temos 150, viu, Fabiana? Parabéns. O que que eu quero, o que que eu quero de posicionamento na minha vida, no meu negócio, no meu resultado pessoal? Como que eu quero que as pessoas me enxergam? Não tem como mentir. Se eu tiver com 2, 3, 4, 5 quilos acima de gordura, as pessoas vão ver. Se eu tiver uma pessoa sem energia, as pessoas também vão ver. Então, posicionamento, como que eu abro o meu espaço, voltando ao espaço Vida Saudável, como que eu encaro o meu espaço? Tem horário de abrir, horário de fechar, responsabilidade de não faltar produto, responsabilidade de seguir as receitas conforme é orientado pelo seu presidente, pela Herbalife, não ficar colocando muito produto nas receitas que não seja da Herbalife. Eu sou o método antigo, então, como eu falei, né, gente? Eu estou aqui um pouquinho veterana, com 18 anos, então tenho como falar para vocês. Eu sempre fui fiel à quantidade de Herbalife.
Eu não gosto de ficar incrementando o que não é o produto. Porque esses incrementos a pessoa tem na casa dela, ela precisa ter acesso ao produto. Ela precisa ter acesso, o corpo o corpo precisa ser ativado. Então, o que ativa o corpo? A acelerar o metabolismo, a eliminar peso, a melhorar o ânimo, os produtos. Então, posicionar como profissional é nesse sentido, não é falar assim, eu sou da Herbalife. Não, eu tenho que fazer, todo mundo da minha cidade me conhece como a Herbalife. Fabiana da Herbalife, Fabiana da Herbalife. Agora, se Fabiana ir lá e fazer uma coisa errada, comprar e não pagar, se Fabiana for lá e falar, entrar numa confusão, o que que faz? Queimou o quê? O nome da Verdade. Herbalife. Então, para mim usar o nome da Herbalife, eu tenho que fazer valer a pena, porque eu estou usando o nome de uma empresa que fatura bilhões. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou acabando com o nome, eu estou erguendo o nome na minha comunidade. Então, isso é muito importante. Posicionamento. A conduta que eu vou ter como pessoa, a conduta que eu vou ter como líder. Eu sou considerada, às vezes, muito chata no meio do meu time, porque eu gosto das coisas mais, assim, firme. Eu vi que não tá legal, eu saio fora, eu vou pro meu canto, eu vou desenvolver. Porque a gente tem que sair, a gente não pode aceitar qualquer coisa dentro do nosso negócio. Então, foi a empresa que eu escolhi para mim. Eu tenho que, meus filhos têm que olhar e falar assim, poxa vida, minha mãe é da Herbalife, minha mãe faz Herbalife. Meus filhos nasceram na Herbalife, viu, gente? Então, assim, eu tenho orgulho de falar dessa empresa e eu tenho que zelar pela empresa com o meu posicionamento diário. Então, isso é muito importante. Quem Galerinha, vier vai ter que pegar água limpa. 7h39 da manhã. Hoje, membro da equipe de expansão global, uma das próximas milionárias. Fabiana, na hora que você abriu o seu primeiro mês de milionário, me chama que eu vou fazer um evento aí, tá? Já tá, já tá na nossa agenda E não vai aqui já. demorar, não, porque eu acho que tudo é questão de atitude. Uma das coisas importantes que eu vejo no negócio. Gente, Fabiana parou para mim. Oi, voltou. Quando a gente leva o nosso negócio a sério, eu falo que assim, eu ainda sou equipe mundial, ainda sou equipe tabuladora, mas eu vivo a Herbalife, eu consigo viver o que a Herbalife tem de melhor para mim, em questão de ganhos, em questão de consistência, em questão de treinamento, em questão também de ser mãe, de ser profissional, de viver. Eu vivo dentro da Herbalife. Eu não deixo de fazer nada porque eu estou na Herbalife. Pelo contrário, me acende o fogo de ser uma pessoa melhor, de buscar treinar, de buscar melhorar quando eu estou dentro do treinamento da Herbalife. Então, esse fogo de vida, eu sempre peço a Deus que me dê energia e vida, que eu preciso sentir a vida. Eu quero sentir a vida. Eu quero sentir energia para fazer a coisa acontecer, para acordar e poder ir lá e dar o meu melhor durante o dia. Então, é importante a gente ter esse sentimento. Galerinha, Ó, minha é, cliente vamos, ali. vamos meter o dedo no aviãozinho, que agora nós vamos falar de vendas, vamos falar de recrutamento e vamos falar de royalties. Nós temos tanta coisa para falar em 20 minutos. Fabiana, 3 dicas para ter sucesso em vendas de produtos fechados. Primeira coisa, vamos lá. Não adianta eu ir lá querer vender um produto se eu não estou bem comigo. Vamos lá para o treinamento, galera. Toma aquele banho, cuida da sua aparência, bota uma roupa agradável, nada de roupa mostrando. Às vezes a gente coloca uma alcinha e outra, mas dentro do atendimento não. Principalmente porque quando a primeira impressão é que fica. Então, você está pronto para você dar e para você receber. Não adianta eu querer forçar uma venda. Aí, como que eu trabalho essa venda? Eu pego a necessidade do cliente. Então, primeira coisa, conhecer todos os produtos e suas propriedades, para que serve e como usa. Segundo, olhar para o cliente com o olhar clínico, olhar para dentro dele. Nós temos um aparelho maravilhoso, que agora que os nutricionistas sabem trabalhar com ele, mesmo assim não sabem fazer aquela avaliação que só a gente sabe. Isso eu falo porque eu sou do meio. Nós temos a bioimpedância, quando você pega ela e faz ela bem feita e mostra todos os dados. Deixa eu ver aqui. Todos os dados, a necessidade do cliente. Aqui é uma bioimpedância.
Quando a gente pega e coloca todos os dados, faz perguntas, destrincha a necessidade do cliente, o que é que você tem que oferecer para ele? Os melhores produtos, um bom acompanhamento, não tem como ele ter resultado. Tem cliente minha aí na live? Se tiver, fala para mim o que é que impactou o seu resultado, como que você sentiu no atendimento e qual foi seu melhor resultado. Por gentileza, compartilhe com a gente se tiver alguma cliente aí na live. Eu já aproveito e peço para todo mundo nessa live que já teve algum tipo de resultado com os produtos da Herbalife que escreva o seu depoimento aqui, além dos clientes da Fabiana. Então, o que a gente faz? A gente coleta a informação, é uma anamnese mesmo, para você falar, para você entender o que a pessoa, se está dormindo bem, se está indo ao banheiro, se está ingerindo líquido no decorrer do dia, como que tá? E você vai traçar isso junto com ele. Vão melhorar? A gente precisa disso, disso e disso. Ou a gente precisa mudar o roteiro. Se você continuar do mesmo jeito, você corre vários riscos. O risco principal aqui no excesso de peso, infarto, derrame, câncer, diabetes. Eu tenho certeza que você quer estar bem. Me conte aqui, como que você quer estar daqui 5 anos? Se você continuar com essa alimentação hoje, como que vai ser daqui 5 anos? Como que você vai estar? Você já se viu daqui 10 anos? Daqui 10 anos, você quer estar mais jovem, cheia de vida, fazendo sua atividade física ou parada, cansada, cheia de comorbidades, que é cheia de doenças? Então, a gente precisa ter essa entrega. Uma avaliação bem feita, ela te leva para outro patamar. Então, tem pessoas que estão atentas a números. Eu sempre trabalhei a qualidade. Olha lá, ó, maravilhoso os produtos de 13 quilos. Essa é a minha cliente, viu, gente? 13 quilos. Fala aí, Nai, em quanto tempo e o que é que você achou do atendimento? Se eu estou correta em falar. Então, o que acontece? A gente tem o melhor produto na mão. Muitas das vezes as pessoas se enganam e acham que ele é um vendedor. A gente não é só entregar um produto, a gente tem que entregar um resultado. Nós somos criadores de resultado. Quando a gente, ao lado da minha organização também. Então, o que a gente percebe? Se eu gasto tempo com o meu cliente numa excelente avaliação, ouço, cuido, oriento, ele vai ser cliente pro resto da vida. Ele vai, quando ele lembrar do produto, ele vai lembrar de quem? Quem mudou a vida dele? Ele vai na internet e vai comprar? Ou ele vai procurar com outra pessoa? Não. Ele vai procurar com você, que foi a pessoa que transformou a vida dele. Então, nós somos agente de transformação quando a gente está na frente de um cliente. Então, o resultado vem. Tudo que você planta, você colhe. Então, vamos melhorar a cada dia como atender o nosso cliente, como cuidar do nosso cliente, como estruturar a alimentação do nosso cliente, ensinar. Porque às vezes eu quero um resultado de um cliente e aí eu tô lá comendo bolo. Eu tô lá comendo salgado, eu tô lá comendo, tomando açaí, ou tô lá comendo, tomando umas biritas. E eu quero o resultado do meu cliente. Poxa vida, nós somos exemplos, por exemplo. Isso é importante. E você sabe quando eu mais tenho resultado pessoal? Quando eu estou junto com os meus clientes nos desafios de emagrecimento. Porque na hora que eu olho para aquela comida, eu falo assim, aqui não. Eu tenho que dar exemplo para quem está lá. Aí eu como, eu posto, eu cuido do meu cliente, eu falo assim, meu resultado vale US$ 1 milhão. Então, eu tenho que olhar para mim como referência, melhorar minha saúde, buscar melhorar minha mente, minha capacidade de raciocínio, de emocional. Então, é importante a gente, para gerar resultado, a gente precisa ser resultado. Show, show, show. Fabiana, galerinha, 7h47, 156 pessoas na live. Vamos fazer um mutirão das 200, vamos? Todo mundo mandar mensagem para mim. 10 pessoas, manda aviãozinho para 10 pessoas. Hoje nós temos Fabiana Sarmento, membro daqui Expansão Global, ex-professora com ganhos acima de R$ 15.000 por mês com a Herbalife. E agora nós vamos falar de 2 temas importantes. Recrutamento e ainda crescimento e top royalties. Fabiana, 2 ou 3 dicas para recrutamento.
Uau! É você olhar para aquela pessoa que você vê que ela tem capacidade de ser ensinável. Estou nessa fase. Vamos recrutar, né? Porque a gente tem que recrutar por recrutar. Às vezes a gente olha, a gente quer mais pela pessoa do que ela mesma. A gente tem que olhar para a pessoa e chamar para uma conversa profissional. Você tem vontade de mudar a sua vida? Meu resultado é esse. Conheço pessoas que fazem isso, que melhorou a vida, que hoje está bem. Você quer vir comigo? Quer ser treinado por mim? E aí você vai trazer essa pessoa, e eu gosto muito do 1 a 1, Wellington. E eu tenho que voltar mais nesse gancho. Eu fiquei muito assim, em obra, construindo e na correria e tal, mas eu tenho que voltar para esse recrutamento massivo. Por quê? Às vezes a gente só pensa no evento. Enquanto o evento vai acontecer daqui 15 dias, se eu tenho um prospecto de pessoas que é igual ou melhor do que eu convido para uma reunião cara a cara. Por quê? Eu vou dar um atendimento mais personalizado, vou entender qual a demanda, como que está a vida dele, o que, que ele precisa e vou dar essa assistência. E 1 a 1 eu gosto quando a gente trata uma pessoa por vez. Eu já aconteceu de eu recrutar muita gente e não dar conta de desenvolver uma. Então, nessa fase que a gente está agora de maturidade, olha lá. Eliane, eu quero você nesse negócio. Você tem perfil, você é enfermeira, gosta de cuidar de pessoas. E é o seu momento. Vem aprender com a gente, que pode ter certeza que sua vida não vai ser mais a mesma. Se você é boa, Aproveito vai para estar dizer para melhor quem é ainda. seguidor da Fabiana que ela está expandindo não só para o Brasil, mas para vários países do mundo. E se você quer desenvolver essa atividade, entre em contato com ela depois e pergunta como eu posso começar a fazer isso. E já assista as lives, que todo dia a gente tem live aqui às 7 horas da manhã. Olha, então é importante que a gente pegue esse tempinho e treine 1 a 1. Um consultor bem feito, um cliente bem feito, ele gera resultado. Então, eu já estou na fase de escalar com responsabilidade. Porque a gente vai criando maturidade no decorrer do tempo, né? Não adianta um tanto de pessoas que não produzem, que rouba seu tempo e sua energia. Então, eu quero olhar para a pessoa e falar assim: você quer vir comigo? Eu vou te ensinar, vou pegar meu tempo, minha experiência e vou te treinar. Fabiana, me diga uma coisa. Você foi agora, a Herbalife soltou na semana passada os top royalties de todos os níveis. Equipe Mundial, Get Plus, Milionário, 7.500, Presidente, 15K, 20K. Que dica que você pode nos dar para ser top royalties? É voltar à base do recrutamento. Mesmo que a gente faça de maneira tranquila, mas a gente tem que recrutar as pessoas e não confiar só no que a gente tem. Então, sempre eu tive 3, 4 supervisores novos por ano. Eu sei que eu teria que fazer isso por mês. Já está na fase de eu voltar a fazer isso por mês. Mas a gente não perder essa constância. Dá atenção para o velhinho que está lá do outro lado. Às vezes aquele supervisor antigo que precisa se ligar, conversar, alinhar, trazer para um treinamento, fazer uma reciclagem é muito importante. Eu estou nessa fase, eu estou num momento de vida que eu tenho que organizar o meu negócio. Porque o negócio ele passa por transição. Ele tem várias fases. Eu estou na fase madura. A fase agora de chamar 1 a 1 e falar assim: o que é que você quer, vamos embora fazer. E constância. Eu nunca passei 1 ano sem recrutar. Então é importante. Recrutar, gente, não é só cadastrar a pessoa, não, é capacitar. Então, isso que é recrutar. Capacitar as pessoas. Fabiana, pra gente. Vai, você quer falar mais alguma coisa de top royalties? Que depois eu vou te fazer uma pergunta de futuro. Quer falar mais alguma coisa? Como é que no dia a dia você acompanha a sua organização? Preciso ser mais assídua. Eu olho no BizWorks, eu vejo aquela pessoa em potencial que precisa de ativar, ficar ativa. Esse ano eu fiz esse ano agora, final do ano, eu fiz 2 novas equipes mundiais de primeira linha. Ambas
a gente trabalhou para ter espaço. Eu foquei nas duas. Vamos embora ter o espaço. Cada uma foi no espaço, fui dar aquela assistência de espaço e aquela assistência de ensinar que a pessoa tem potencial de, com venda, com clientes, ela ser ativa. Então, eu fiz essas duas novas equipes mundiais. O foco agora é pegar mais pessoas do time e fazer isso, né? Então a gente tem que focar naquilo ali que a gente percebeu que deu, que teve resultado. Se ali tem resultado, eu preciso. Se ali tem resultado, deu resultado, eu preciso voltar à base e falar assim: olha, esse aqui tem potencial, vou trabalhar esse aqui agora. Eu gosto de um por vez, bem feito. Show. Muito bem. Galerinha, antes de eu fazer a última pergunta para a Fabiana, deixa eu promover logo amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui membro da equipe de expansão global 2.500 royalties, Maritza Peixoto. A Maritza tem uma história incrível, reduziu mais de 40 quilos. A Maritza, ela era Get já atuante, e aí a mãe passou o contrato para ela, e hoje já tem uma das maiores organizações aqui da Bahia. E a Maritza está aqui, saiu como top royalties agora na semana passada pela Herbalife. Então amanhã se prepare para a live de amanhã que vai ter muito conteúdo legal. Ela está fazendo um trabalho de expansão para o interior da Bahia todo. Então amanhã a gente vai aprender muito como desenvolver negócio e expansão e criação de royalties novos. Fabiana, para a gente finalizar, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Primeira coisa, eu preciso me melhorar muito. Eu só vou acessar aquilo que eu permiti. Então, eu coloco como responsabilidade eu olhar para o meu negócio, me melhorar, me capacitar para me acessar o novo, porque a Herbalife ela está no melhor momento e eu que preciso estar pronta para me acessar. Então eu vou daqui chegar aos 10 anos, eu quero evolução diária. Eu quero me melhorar, eu quero falar com mais pessoas, eu quero trazer pessoas especiais para o meu time, treinar, cuidar, crescer, desenvolver. Por quê? Se for falar de finanças, não dá nem para mensurar o que a gente pode receber na Herbalife. Eu já vivo, o pouco que eu faço, eu já vivo muito bem, obrigada. Mas eu preciso fazer mais para me acessar mais. Então, é uma consciência que a gente tem que ter no nosso negócio. Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar. Então, eu estou nessa fase de buscar me melhorar e de fazer acontecer para me chegar daqui 10 anos muito bem. Eu tenho que chegar no mínimo presidente, porque meu tempo também já está ficando curto, né? Tá nada? 18 anos. 18 anos. Você fez 40 agora, você vai aqui no mínimo a 100? Então, minha amiga, tem muito Não, tempo ainda. falando assim, 18 anos. Está na fase de desenvolver, não sair da mesmice. Desenvolver. Mas eu sou muito grata, muito, 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 muito grata por ter chegado até aqui e de ter me construído até aqui. Porque se eu não tivesse aqui, como eu estaria? Verdade. Então é aqui que eu vou me desenvolver, é aqui que eu vou me segurar, é aqui que Deus me deu para mim, tá? Né? Aqui que Deus me colocou, é aqui que eu tenho que prosperar, é aqui que eu tenho que dar frutos, é aqui que eu tenho que me melhorar, para daqui 10 anos meus filhos olharem e falar assim, bacana, minha mãe é um show, minha mãe é uma presidente 20K no mínimo da Herbalife. Sim, gostei. Fabiana, muito obrigado pela entrega, obrigado pelo conteúdo. Anotei tanta coisa aqui. Pela simplicidade como você fala, parabéns pelos resultados. Você inspira muita gente. Obrigado pela confiança. Você está aqui na live, bem dizer, todos os dias. E que Deus te abençoe grandemente. Eu tenho certeza que esse ano de 2025 a gente vai ter Fabiana aqui de novo, sabia? Já no novo PIN. Se prepare. Amém. Recebo. Em nome de Jesus. Brigadão, fica com Deus. Galerinha, até amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau. Tchau.